Olha, essa é uma pergunta que, com certeza, muita gente já se fez. O cristianismo é só mais uma religião no meio de tantas outras? Ou será que é algo totalmente diferente? Pois é, a nossa análise de hoje, que vem de uma pregação do pastor Ailton Santana, nos convida a pensar nisso de um jeito bem particular. Vamos mergulhar nesses argumentos para entender melhor? E a chave para a gente entender toda essa linha de raciocínio está bem aqui, ó, em João 14, versículo 6. A fonte deixa bem claro que essa declaração de Jesus, bom, não é uma sugestão. Não é tipo um dos caminhos. Pelo contrário, é uma afirmação bem radical, sabe? E exclusiva. E é ela que serve de base para toda a ideia de que Cristo não estava fundando uma religião, mas se colocando como o único jeito de chegar até Deus. Para a gente conseguir desenvendar esse raciocínio, o nosso roteiro vai ser este aqui. A gente começa com essa distinção principal. Depois, vamos definir o que a fonte entende por religião, para depois comparar com a natureza de Cristo. Em seguida, a gente mergulha de cabeça na diferença entre aparência e uma transformação de verdade. E por fim, vamos entender o que seria então esse tal de caminho perfeito. Então vamos lá, começando pelo nosso primeiro ponto, a ideia de que Cristo não é religião. O fundamento de todo o argumento é que a proposta de Jesus, segundo a fonte, não era criar um novo sistema de regras e rituais, era uma coisa totalmente diferente. O ponto central aqui é a exclusividade. A fonte faz questão de ressaltar que a afirmação não foi "eu sou um caminho" ou "eu sou o melhor caminho", mas sim "o caminho". Essa palavrinha muda tudo. A proposta deixa de ser sobre aderir a um sistema de crenças e passa a ser sobre seguir uma pessoa. Mas olha, para entender o que Cristo não é, a gente precisa primeiro definir o que a fonte entende como religião. Qual é a natureza desse esforço, que é humano, para tentar se conectar com o divino? E aqui está a definição central da fonte. A religião é vista como essa iniciativa humana, sabe? Um esforço que parte de baixo para cima na tentativa de alcançar Deus. É um sistema que nós criamos para tentar nos melhorar, nos reeducar e, de alguma forma, nos reconectar com o divino. E daí a gente consegue tirar algumas características bem claras. Pensa bem, por ser um esforço humano, é natural que existam milhares de religiões, né? Cada uma com o seu jeito. Elas geralmente se baseiam em regras, em rituais externos, e aí, segundo a fonte, mora um perigo: o risco de levar ao fanatismo. Sabe aquele ponto em que a pessoa se apega mais ao sistema, às regras, do que ao próprio Deus que, em teoria, ela está buscando? Certo. Então, se a religião é esse esforço humano de baixo para cima, qual seria a alternativa? Vamos ver agora a natureza de Cristo, que a fonte apresenta como uma proposta divina que vem de cima para baixo. E aqui a diferença é gritante. Não estamos falando de um sistema, mas de uma pessoa. A fonte argumenta que o caminho não é algo que se faz, mas alguém que se segue. A iniciativa parte de Deus em direção ao ser humano, que é o exato inverso da religião. As características, por consequência, são o oposto. A ênfase muda de regras para vida abundante, de reeducação para livramento e liberdade. E o ponto crucial é, não é uma opção entre muitas, mas o caminho singular, que tem como seu fundamento a palavra de Deus. Isso tudo nos leva ao ponto central de toda essa discussão: a diferença entre aparência e transformação. A fonte argumenta que o verdadeiro teste para cada um desses caminhos é o resultado que eles produzem na vida de uma pessoa. E este quadro aqui resume a diferença perfeitamente. De um lado, a religião, que, segundo a fonte, muda o exterior, pode até mexer com as emoções, a alma, mas não transforma a essência da pessoa, o espírito. É a famosa máscara da aparência. Já do outro lado, a proposta de Cristo, que operaria de dentro para fora, mudando o caráter lá na raiz. O resultado? Uma transformação autêntica. Essa ideia de liberdade interior é reforçada aqui. Quando Jesus diz "conhecereis a verdade", a fonte conecta isso direto com a primeira declaração que a gente viu: "Eu sou a verdade". Portanto, a questão não é conhecer um conceito, mas conhecer uma pessoa. E esse conhecimento é o que de fato liberta. Depois de toda essa comparação, a análise nos leva a uma conclusão que é praticamente inevitável. E ela responde a uma pergunta que muita gente se faz. E a pergunta é essa: se o objetivo é achar o caminho certo para chegar em Deus, será que é possível encontrar uma religião que seja perfeita, sem nenhuma falha?
A resposta da fonte é um não, bem direto. E tem até um toque de humor na explicação, que é mais ou menos assim: se por acaso alguém encontrar uma religião perfeita, é melhor nem entrar, porque vai acabar estragando tudo. A lógica por trás disso é bem simples, né? Se toda religião é feita por gente e gente é imperfeita, bom, então todo sistema religioso vai ser, por definição, imperfeito também. Então, chegamos ao ponto crucial. A principal conclusão da fonte é que a salvação ou essa reconexão com Deus não vem por meio da adesão a um sistema religioso, não importa o quão bem intencionado ele possa ser. E a partir dessa conclusão, a fonte propõe uma mudança total de perspectiva. A sugestão é parar de procurar a melhor religião e, em vez disso, redirecionar toda a busca para a pessoa de Cristo, que é apresentado como a própria personificação do caminho. E a gente termina com essa frase que, no fundo, resume tudo. É um verdadeiro desafio, né? Um convite a repensar o que é espiritualidade. E a reflexão que fica no ar é essa: se o objetivo não é seguir uma lista de regras, mas sim se relacionar com uma pessoa, o que isso muda na prática, no dia a dia? É a diferença, talvez, entre só cumprir um ritual e ter um relacionamento. É uma ideia para se guardar e pensar a respeito.